Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou o professor João e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as fases da matéria, mais especificamente sobre a fase sólida e a fase líquida, que antigamente eram chamados aí de estados da matéria. Esse termo ele foi atualizado e hoje em dia nós utilizamos o termo fases da matéria, tá? A título de curiosidade aí, caso você não saiba. Então, esse vídeo aqui ele já foi gravado há muito tempo, foi o primeiro vídeo do canal, porém após fazer uma análise desse vídeo eu vi que estava na hora de fazer uma atualização nesse vídeo, tá? Então ele está sendo regravado para trazer ele aqui com mais qualidade, com mais informações aqui para vocês, tá bom? Então, será que a gente conhece de fato as diferenças, as características comuns ali que possam vir a existir entre um objeto na fase sólida e um objeto na fase líquida? Será que a gente consegue distinguir tanto macroscopicamente quanto microscopicamente essas fases da matéria? É isso que a gente vai descobrir aqui no vídeo de hoje. Então, se esse tema te interessou, fique comigo até o final, que está começando mais um vídeo aqui no Química Online. Muito bem, antes da gente começar, já deixa um like aí no vídeo para você me ajudar a compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas que possam gostar ou precisar deste conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Então, esse vídeo aqui vai ser sobre a fase sólida. Nós vamos falar sobre a fase sólida da matéria. A fase sólida da matéria, que antigamente era chamada de estado sólido, nós vamos falar aqui quais são as principais características do ponto de vista microscópico, ou seja, analisando aqui as partículas que constituem esse sólido e ainda analisando aqui os aspectos macroscópicos, que são aqueles que a gente consegue enxergar, né? Os aspectos macroscópicos. Então a gente vai analisar o sólido desses dois pontos de vista e ver aí quais são as características importantes que a gente pode tirar. Vamos fazer isso também para a matéria na fase líquida e de cara aqui a gente já percebe do sólido para o líquido tem uma diferença, que a gente já consegue perceber de cara aqui, que o líquido ele está dentro de um recipiente, o sólido não. O sólido ele não precisa estar dentro do recipiente. Mas por que precisa disso? A gente vai explicar mais à frente, tá? Então, aqui a fase líquida, tem a fase gasosa também, que eu não vou falar nesse vídeo. Já fiz um vídeo falando sobre a fase gasosa da matéria, eu vou deixar o link aí na descrição, se você quiser. E se você puder, assista lá depois desse daqui, tá bem? Temos ainda uma quarta fase da matéria que é pouquíssimo estudada, que é a fase de plasma. A fase de plasma da matéria, que é a fase em que o universo, aí a maior parte do universo se encontra, né? O universo que nós conhecemos, eles não são sólidos, nem líquidos, nem gasosos. O universo que nós conhecemos, eu me refiro a fora do planeta Terra, tá? O universo aí, segundo a ciência, ele é composto por cerca de 99% de plasma. Então é importante a gente conhecer um pouco sobre o plasma. Fiz um vídeo específico sobre isso também, aí eu vou deixar o link também na descrição. Temos ainda uma quinta fase da matéria, que essa daqui é menos estudada ainda, tá? Essa aqui tem informações muito restritas sobre ela, aqui nos campos de estudo em geral. Caso você queira que eu faça um vídeo falando sobre a quinta fase da matéria, você deixa aí um comentário para mim na descrição, que eu atendo com certeza, tá? O nome dessa fase aqui é condensado de Bose-Einstein. Esse é o nome da fase, que é a quinta fase da matéria. Então a matéria ela pode ser encontrada nessas 5 fases: fase sólida, líquida, gasosa, plasma, condensado de Bose-Einstein. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sólido e líquido. Gás e plasma já foram falados em outros vídeos que eu vou deixar na descrição. Então vamos lá. Primeiro aqui falando sobre energia, que é fundamental, um conceito fundamental para a gente entender o que é um sólido, o que é um líquido. A gente precisa entender o que é energia, tá? Não dá para deixar passar este conceito aqui, que é muito importante. Então, o que vem a ser energia? Energia, quando a gente fala de energia, imediatamente deve vir à nossa mente aqui energia elétrica, né? Eletricidade, lâmpadas, não deixa de estar errado, tá? Mas isso daí é uma forma apenas de energia. Essa daí é a energia elétrica. Mas como é que a gente pode conceituar a energia? Como é que a gente poderia formular aqui um conceito de energia? O que é energia? Energia, quimicamente, a gente pode definir como sendo a capacidade da realização de trabalho, a capacidade de um corpo de realizar trabalho. E o que é esse trabalho? Esse trabalho aqui está relacionado ao verbo trabalhar? Não, tá? Esse trabalho aqui não está relacionado ao verbo trabalhar. Trabalho aqui, nesta perspectiva, o trabalho é tudo aquilo que provoca uma mudança na posição de um objeto ou na fase de agregação deste objeto. Como assim?
ficou complicado já, não estou entendendo mais. Calma, fica comigo que eu vou explicar para ti. O que seria uma alteração na posição de um objeto? Vamos aqui a um exemplo. Imagine que você precisa tirar uma caixa de um lugar e levar para outro lugar. O que você vai fazer? Para tirar a caixa de um lugar e levar ela até outro lugar, você vai precisar, com certeza, você vai precisar aplicar uma força nessa caixa. Então, quando você aplica uma força nessa caixa, seja empurrando essa caixa, seja carregando essa caixa, você está promovendo o que aqui? Você está promovendo uma mudança na posição do objeto. Essa caixa ela está aqui e ela vai ficar aí pelo resto da eternidade, a não ser que uma força externa, que é você, atue sobre ela. Então, se você não vier aqui empurrar essa caixa, ela vai ficar aí para todo sempre, certo? Vai ficar aí para todo sempre, até se desintegrar. Então, só vai haver a mudança na posição desse objeto se uma força externa atuar sobre ele, que no caso é você. Você vai empurrar a caixa e aí a caixa vai ter um deslocamento, vai ter uma mudança de posição. Isso é o que a gente chama de trabalho aqui quimicamente falando, tá? Então, o trabalho foi a força que a gente utilizou aqui, que promoveu um deslocamento deste objeto. Isso a gente chama de trabalho, tá? Então, para fazer isso, para realizar esse trabalho, para tirar o objeto daqui e passar para cá, a gente precisa aplicar uma força, vai deslocar por uma certa distância, e com isso você gastou ou não gastou energia? Você gastou energia. Tinha uma energia inicial no seu corpo, e após você fazer esse movimento aqui, você tem menos energia agora, porque uma parte dessa energia foi gasta. Foi gasta na forma de trabalho, tá? Então, nós temos aí este conceito inicial. Agora, o trabalho pode ser também aquilo que vai provocar uma mudança na fase de agregação. Foi isso que o segundo tópico que eu coloquei anteriormente. Vamos entender sobre isso então. Então, uma pergunta para você. O que é que precisa acontecer para que o gelo, que é a água na fase sólida, né? O que precisa acontecer para essa água na fase sólida mudar para a fase líquida? Ou seja, para um gelo derreter, precisa do quê? O que você acha? Para um gelo derreter, precisa do quê? Precisa de energia. Precisa de energia. Como assim? Você precisa colocar esse gelo em um ambiente que esteja com uma temperatura elevada. Assim, esse gelo vai começar a esquentar e por ele estar esquentando, ele vai perder as suas desorganizações internas, que você vai já entender, que eu vou já te explicar, e aí ele vai passar para a fase líquida. Tá? Então isso aqui só vai acontecer se for aplicado aqui energia, no caso a energia térmica, nesse gelo. Sem essa energia térmica, sem esse aquecimento, esse processo aqui jamais vai acontecer. Sem o aquecimento, esse gelo aqui jamais vai derreter. Então é um processo que requer de fato o aquecimento. E aí nós temos a figura do trabalho novamente. O trabalho é aquilo que modifica a posição do objeto, como a gente viu anteriormente. E o trabalho também é aquilo que muda a fase de agregação da substância. Deixa de ser sólida e passa a ser líquida por causa da ação do trabalho por meio da energia térmica. Então, espero que vocês tenham entendido até aqui. Então, vamos lá para falar especificamente agora da fase sólida. Então, o que nós podemos pontuar em relação ao estado sólido, a fase sólida da matéria? Primeiro, a primeira característica que a gente pode pontuar aqui é que todo e qualquer sólido apresenta forma e volume definido. Ou seja, vamos entender com bem clareza isso. Todo sólido apresenta forma e volume definido. Isso aqui são características macroscópicas. São características que eu consigo observar a olho nu. Então, quando você vê o gelo, por exemplo, né, que é uma matéria na fase sólida, você vê o gelo, vamos voltar aqui. Você consegue ver qual é o formato desse gelo? Você consegue determinar isso? Consigo. Consigo determinar que o gelo tem um formato cúbico, né? Ele forma um cubo, ele tem uma forma bem definida. A forma não é confusa, né? A forma é bem clara aqui. É bem claro de eu perceber que o gelo, que é um sólido, tem uma forma definida. E ele tem um volume definido também? Sim, o volume, que é o espaço ocupado por esse gelo, também é o volume definido. Não há dúvidas aqui qual é o volume que esse gelo vai ocupar. A gente conhece, é um volume conhecido. Então, todo e qualquer sólido possui forma, possui formato, que a gente consegue enxergar, distinguir visualmente, e possui um volume definido. Isso aqui vale para todo e qualquer sólido. Isso é uma característica macroscópica. Agora você me pergunta aqui, para eu entender certinho isso, por que
que a matéria na fase sólida ela apresenta forma e volume definido. Por quê? O que aconteceu internamente ali naquele sólido para que no final, né, para que quando eu for olhar a obra pronta já, né, quando eu for ver o sólido pronto ali, eu consiga perceber que ele está com uma forma bem desenhada, ele está bem bonitinho no formato ali e ele tem um volume definido. O que acontece microscopicamente para chegar a esse estado aí? Então a gente vai falar agora das características microscópicas. Então, microscopicamente falando, a gente tem essa imagem. Isso aqui já não é o gelo, né? Mas olhando para ele do ponto de vista microscópico, ele é formado aqui por várias moléculas de água. Então nós temos aqui várias partículas aqui formando essa matéria na fase sólida. Quando a gente olha microscopicamente uma substância na fase sólida, a gente percebe que existe aqui uma elevada organização estrutural. Então, estruturalmente falando, esse sólido aqui ele é extremamente organizado. Você consegue perceber aqui, ó, as partículas estão enfileiradas, estão aqui alinhadas, elas estão extremamente organizadas. Então, devido a isso, devido às partículas estarem extremamente organizadas, microscopicamente falando, tá? Extremamente organizadas, vai fazer com que macroscopicamente, que é aquilo que eu consigo enxergar a olho nu, eu vou ver o quê? Uma forma definida. Então, aquela forma cúbica lá que eu consegui enxergar no cubo de gelo, aquela forma ali ela é bem definida porque microscopicamente as partículas estão bem organizadas entre si aqui nessa partícula da fase sólida. Então essa é uma característica microscópica. Uma segunda característica que a gente pode citar aqui são os baixos níveis de energia cinética. Ou seja, o que é energia cinética? Energia associada ao movimento. Então a gente pode afirmar que analisando aqui essas partículas que estão bem organizadas entre si, estão aqui bem enfileiradas, bem alinhadas. Por que elas estão assim? Você me pergunta, por qual motivo as partículas estão assim? Porque elas querem estar assim? Não, as partículas estão assim porque elas têm baixa movimentação, elas têm baixos níveis de energia cinética. Essas partículas aqui, elas estão, digamos assim, estão de boa, né? Não estão querendo briga com ninguém, né? Como o povo fala por aí. Essas partículas aqui, elas estão com baixa movimentação, então facilita com que elas consigam se organizar, consigam se alinhar aqui umas às outras. Então, uma coisa leva a outra. Pelo fato da partícula tá com baixa movimentação, ela não está muito agitada, então ela fica quietinha aqui, e aí facilita essa organização, que facilita que no final das contas a gente vai ver lá uma forma definida nesse sólido. Então essas são as características, basicamente falando, tá, da matéria na fase sólida. Baixa energia cinética, alta organização estrutural das partículas e forma e volume definido. Vamos falar agora dos líquidos. O que a gente pode observar? De cara a gente já vê essa diferença aí. O líquido agora ele está dentro de um recipiente. Por qual motivo ele está dentro do recipiente? A gente vai já falar aí. A primeira característica relacionada aos líquidos é que eles possuem forma variável e volume constante. Forma variável e volume constante. Então, como é que a gente vai fazer aqui para a gente analisar em relação ao sólido? O sólido tinha forma constante. Tinha uma forma constante. Eu conseguia olhar para o sólido e ver o formato dele. Eu consigo olhar para o gelo e ver que o gelo é cúbico. Por que eu não consigo fazer isso com o líquido? Porque o líquido ele não tem forma definida. Não tem forma definida. Então o que vai acontecer? O líquido vai precisar sempre estar num recipiente. Claro, eu não estou falando do rio, não estou falando dos mares, dos oceanos, tá? Mas quando a gente está falando de líquidos em geral, à nossa volta, eles precisam estar em recipientes. E aí acontece que esse líquido ele vai adotar a forma do recipiente. Se você colocar o líquido em um copo, ele vai adotar exatamente o formato deste copo. Se você colocar o líquido numa jarra, ele vai adotar exatamente a forma da jarra. Se você colocar o líquido numa tigela, ele vai adotar exatamente a forma da tigela. Então o líquido tem uma forma variável, isso não acontece com o sólido. O sólido tem a sua forma fixa ali e vai ser constante, independente do recipiente que o sólido tiver. O líquido não, ele vai variar o seu formato de acordo com a forma do recipiente que ele for colocado. Essa é uma característica dos líquidos, tá? E o volume é constante, ou seja, se você colocar 1 litro de um determinado líquido em um recipiente de 1 litro, por exemplo,
e aí você vai passar esse líquido para um outro recipiente de 2 litros. Continua tendo 1 litro lá. Você tem 1 litro aqui, se você mudar o recipiente não muda o volume continua sendo o mesmo, continua sendo 1 litro. Só que vai mudar é a forma, porque a forma muda de acordo com o recipiente. Então, essa é uma característica aí que a gente vai perceber de forma geral nos líquidos. Essas são as características macroscópicas. Agora, microscopicamente falando, vamos entender aqui por que existe essa diferença, né, do líquido para o sólido que a gente viu anteriormente. Então, uma diferença bem clara aqui que a gente pode citar é porque no líquido existem maiores níveis de energia cinética. Lembra que lá no sólido tinha baixa movimentação, por isso que as partículas conseguiam ficar quietinhas, bonitinhas lá na organização estrutural do sólido? Aqui não. Aqui as partículas estão mais agitadas, estão com maior movimentação, e aí perde aquela forma definida, perde aquela organização. Então o líquido ele é uma estrutura mais desorganizada do ponto de vista molecular do que um sólido. Tá? Então o líquido é mais desorganizado devido à ação das partículas que estão mais agitadas. Estão batendo mais umas nas outras aqui e tal, e aí dificulta com que haja uma organização. E não tendo organização, não vai ter forma fixa, como tinha um sólido. Então essa é a diferença. Se você tiver uma dúvida aqui, que é o seguinte: por que o líquido tem maior nível de energia cinética? Porque se você for um aluno bem curioso, né, ficou encucado com essa questão aqui, o sólido tinha baixa energia, o líquido tem alta energia. Essa alta energia fez com que perdesse aquele formato, aquela organização, e agora tem forma variável, não tem mais forma fixa por causa desse aumento de energia. O que ocasionou isso? O que ocasionou esse aumento de energia? Bem, aí nós vamos voltar aqui para você entender isso certinho, tá? Nós tínhamos o sólido, todo líquido, pessoal, todo líquido, ele vem de um sólido. Ele vem de um sólido, ou ele pode vir de um gás também, mas aí é outra história. Eu vou só exemplificar aqui o líquido vindo a partir de um sólido. Esse sólido ele passa por um processo de fusão, que a gente chama comumente como derretimento. Então, ao haver aqui o derretimento, eu perguntei para você lá no começo, para derreter, para sair daqui do sólido e vir para o líquido, precisa do quê? Qual era a resposta? Precisa de aquecimento. Então, o aquecimento, uma vez que a gente aquece o sólido, o que vai acontecer? A gente tem aqui o sólido, que tem baixos níveis de energia cinética, as partículas estão quietinhas aqui, estão com baixa movimentação. Detalhe, tá? O sólido não tem as partículas paradas. É errado afirmar isso. Coloque essa observação aí. Os sólidos eles têm as partículas com baixa movimentação, mas a gente não pode dizer que elas estão paradas. Então elas estão aqui com baixa movimentação. No momento que esse sólido ele é aquecido, aí o aquecimento muda tudo. O aquecimento ele vai aumentar o grau de agitação dessas partículas, elas vão ficar mais agitadas e com isso essa forma bonitinha aqui começa a se desfazer. Não dá para eu mostrar isso aqui de uma forma mais clara para você, mas aí você entende que se uma partícula aqui está aquecida, se agitando mais, ela bate nas outras, agita as outras, que agita as outras, e aí ao final todas as partículas vão estar agitadas com mais movimentação, e aí essa forma bonitinha aqui se perde. Com isso, nós temos o sólido se transformando num líquido. Nós temos as partículas que estavam organizadas passando por uma estrutura que tem as partículas desorganizadas. Então, isso é o líquido, meus queridos e minhas queridas alunas. Então, a gente vai ter aqui o líquido com maiores níveis de energia cinética por isso, porque o líquido ele vem a partir do aquecimento de um sólido. Então as partículas ali foram aquecidas, é por isso que o líquido tem mais energia e perdeu a forma definida que tinha, agora é variável. Outra característica são as partículas com maior movimentação. Então, como tem maior movimentação, isso aqui acaba sendo uma consequência, né, das partículas ter mais energia. A movimentação vai ser bem mais intensa do ponto de vista microscópico dentro de um líquido. Outra característica é a fluidez. Um líquido é fluido. Tá? O que significa fluidez? Fluidez é a capacidade de escoamento. Se você jogar um sólido no chão, o máximo que pode acontecer com esse sólido é ele quebrar, certo? O máximo que pode acontecer com o sólido é ele quebrar. Agora, se você jogar um líquido no chão, o que vai acontecer? O líquido vai quebrar?
Não, o líquido não vai quebrar. O que vai acontecer com o líquido se você jogar ele no chão? Ele vai escoar. Aí nós temos líquidos que escoam com mais facilidade, nós temos líquidos que escoam com mais dificuldade, que não é tão fácil assim para eles escoarem. Por exemplo, o óleo de cozinha. O óleo de cozinha, se você for tentar escoar ele, derramar e verificar que o escoamento dele é bem lento, diferente da água. A água, se você derramar, o escoamento é bem rápido. Então, isso é uma questão de fluidez. Alguns líquidos são mais fluidos do que outros, mas todos são. Todos têm um grau de fluidez. Então, fluidez é isso, é a capacidade de escoamento. Então, isso é uma característica própria aqui dos líquidos que não tem lá no sólido. E, por fim, aqui o maior grau de desorganização estrutural. Foi isso que nós vimos, que foi uma sequência de fatores, na verdade. Partículas mais agitadas, acaba bagunçando aqui do ponto de vista microscópico, perde aquela forma definida e aí a gente tem um maior grau de desorganização estrutural aqui nessa substância, tá? Nessa substância no estado líquido. Então essas são as principais características aí do sólido e do líquido. Se você quiser ver sobre o gás e sobre o plasma, eu fiz vídeos aí no canal, são os primeiros vídeos lá do canal, estava com outra qualidade lá. Mas aí dá para assistir, tá bom? Dá para você pegar as informações. Vou deixar o link aí na descrição e vamos fazer um exercício aqui só para finalizar a aula de hoje. Assinale, entre as alternativas abaixo, qual apresenta características de um corpo no estado sólido. Letra A, forma bem definida e volume variável. Isso aqui é uma característica do corpo no estado sólido? Não. Um sólido tem forma definida, sim, e volume definido também. O volume não é variável. Então tá errado isso aqui. Letra B, interação molecular fraca e volume indefinido. Também não, interação molecular é a interação entre as partículas. Lembra que no sólido as partículas estão muito próximas umas das outras e isso faz com que a interação entre elas seja bem forte. Então a interação molecular é forte e o volume é definido. Letra C, forma e volumes variáveis. Não são variáveis no sólido. Letra D, volume definido. Sim, e forma variável, não. A forma também é definida. O formato de um sólido a gente consegue ver, a gente consegue dizer qual é, né? É definido, não é variável. E letra E, moléculas unidas, sim, e forma definida, sim também. Muito bem. Então, essa é a alternativa correta, a letra E. Essa foi a aula de hoje, espero muito que você tenha gostado, que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí no vídeo para me ajudar. Compartilhe com seus amigos que possam gostar ou precisar desse conteúdo. Deixe um comentário aí se você puder. Vou ficar muito feliz aqui com a interação de você. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Você é fera demais e até o próximo vídeo.